Vou ler aqui em São João 3, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Jesus Cristo ter sido enviado está muito claro aqui em São João 3, a partir do versículo 14. Ele foi enviado não para condenar, mas para salvar, para a salvação. Jesus foi enviado para a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é algo maravilhoso. Vida eterna é o principal. Se tem uma coisa que deve ser colocada em primeiro lugar na vida de todo humano, é buscar a vida eterna. Este é o objetivo do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Então Jesus foi enviado para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ser salvos e termos salvação, vida eterna. Olha quão profundo é isto. Você viver eternamente, viver eternamente, sem fim, é um ciclo sem fim, é uma aliança, porque a aliança ela não tem fim. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus não foi enviado para condenar, ele foi enviado para salvar. Então você receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você crer em Jesus Cristo, obedecer a sua palavra, isto mostra que você é um salvo. Mas quando você não crê, você já está condenado. Não é Jesus que te condena, é você mesmo quem se condena ao rejeitar a salvação. Se você está num lugar de trevas, escuro, na sua casa, você está num quarto escuro, se você recusa acender a luz, você está aceitando as trevas. Se você recusa a salvação, você está aceitando a condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens têm rejeitado a luz porque amam as trevas. Eles amam a escuridão, o pecado, a incredulidade e os atributos do pecado, a concupiscência e a soberba da vida. Os homens amaram mais os deleites do que o próprio Deus e rejeitaram a luz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As obras daqueles que praticam a verdade vêm para a luz, ele vem para a luz e as suas obras são manifestas, porque são feitas em Deus, são obras feitas em Deus,
são atos do próprio Deus. O livro de Atos é o livro de Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Então quem anda em trevas, quem está condenado, é porque tem rejeitado a luz, porque as suas obras são más, e ele está tentando esconder as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas não querem ter reprovação das suas obras, elas não querem negar a si mesmo, abrir mãos, mas Jesus foi enviado para que tivéssemos vida eterna. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é vida eterna, sobre o que representa a vida eterna, porque a vida eterna é um fato, é uma promessa bíblica. A Bíblia tem prometido vida eterna para aquele que crê. A Bíblia prometeu os céus para aquele que está em Cristo. A Bíblia prometeu uma cidade, a Nova Jerusalém, cidade de ouro puro. As suas ruas são pavimentadas de ouro para todo aquele que crê fielmente na palavra. Mas infelizmente as igrejas, elas têm aceitado a incredulidade quando elas pegam a Bíblia e interpretam a Bíblia conforme a sua própria concupiscência, como eles pegam a Bíblia e interpretam conforme a própria teologia, tratando de distorcer as Escrituras, onde mostra que Deus é um, eles falam que Deus é três. Onde mostra a posição da mulher, eles tiram a mulher da sua posição, eles tiram o homem da sua posição. Onde mostra que Deus não faz coisa alguma, o Senhor Jeová, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Eles dizem que Deus não tem mais profeta para revelar as Escrituras, onde mostra em Malaquias 4, versículos 5 e 6, que o próprio Deus enviaria o profeta Elias para converter o coração dos filhos aos seus pais, antes do grande e terrível dia do Senhor, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Eles dizem que não há mais profeta para os nossos dias. Então, eles não têm parte com Deus, porque eles não creem, eles já estão condenados. Mas vida eterna é prometida para você que aceita crer em Jesus Cristo, aceita a sua palavra, obedece a sua palavra. Você pisará em ruas de ouro. Quão tremendo é isto? É uma cidade literal. É uma cidade onde os rios dela de cristal puro. As suas ruas são de ouro. As suas mansões são de pedras preciosas. Ela brilha como uma pérola. Ora, você não quer isto? O homem, ele mata e morre por causa de alguns dólares, por causa de alguns reais, por causa de uma mansão, uma casa um pouco maior, um carro novo, um carro de luxo. Ele mata e morre por causa de coisas que perecem. Mal sabe ele que está prometido uma cidade de ouro com mansões, não por um espaço de tempo, mas eternamente. Nós teremos vida eterna, nunca acabará. E o ouro lá no céu, ele é piche, porque nós vamos pisar neles, para vocês verem o valor dessa cidade. O ouro vai virar piche, piche de rua. O homem que mata, o homem que assalta um pai de família com uma arma, por causa de uma aliança, por causa de um celular, por causa de uma corrente de ouro. Este homem, se ele soubesse o que está preparado para aqueles que creem em Jesus Cristo,
ele jamais faria isto. Ele se renderia a Deus, porque ele vai pisar em ouro, o ouro vai virar piche. Ora, qual valor você tem dado a isto? Você dá valor a coisas rasteiras, a coisas baixas, que não edifica. Você dá tanto valor para a bebida alcoólica, que destrói o seu corpo, para o cigarro, que vai te trazer câncer mais cedo ou mais tarde. É isso que você tem dado valor? Ora, mas aqui em Levítico, capítulo 23, versículo 36, diz assim: 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, dia solene, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, 7 dias ofereis sacrifício ao Senhor, oferta ao Senhor, mas no dia 8º nenhuma obra as fareis, nenhuma obra servil fareis. Por quê? Porque o 8º dia é a eternidade. São 7 dias que a semana tem. Finaliza no sábado, que é o 7º dia, e se inicia novamente no dia 1º, no domingo, que é o 8º dia. E o número 8, pode reparar que o próprio número 8 é o símbolo da eternidade. O próprio número 8, ele não tem fim. Então, santa convocação no 8º dia. Essa santa convocação é a eternidade, é a nova Jerusalém. Jesus ressuscitou no 8º dia da semana, representando a vida eterna. Ele não morreu, não foi na cruz no 8º dia, mas ele veio ressuscitado como ressurreto no 8º dia, representando a eternidade. Então nós temos a promessa da eternidade. Nós temos esta promessa da eternidade, que o sacerdote Caifás, sumo sacerdote, homem erudito, o homem estudado, tinha teologia, ele não conseguiu enxergar em Jesus Cristo a eternidade. Ele não conseguiu enxergar em Jesus Cristo a eternidade. Ele não conseguiu reconhecer a palavra para o dia dele. Jesus sendo o próprio verbo. No princípio era o verbo, João 1. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem é o verbo? A palavra. E o verbo habitou entre nós, se fez carne. Jesus, a própria palavra, diante de Caifás, o sumo sacerdote, o pastor daqueles dias, ele não conseguiu enxergar a palavra. Ele não reconheceu a vida eterna. Ora, não tem sido igual nos dias de hoje. A palavra está no nosso meio. A palavra enviada através do profeta, o 7º anjo de Apocalipse 10:7, ele está no nosso meio. E os eruditos, os pastores, os bispos, os assim chamados apóstolos, os evangélicos, os teólogos não estão conseguindo enxergar a vida eterna que vem através da palavra. Eles rejeitam a vida eterna por causa do dogma, por causa do sistema, por causa do cargo, por causa do dinheiro, por causa da fama e por causa da mulher. 3 coisas que derrubam o homem: mulher, fama e dinheiro. 3 coisas que derrubam uma igreja: a doutrina dos nicolaítas, dos jezabelitas e dos balamitas, que representam essas 3 coisas: mulher, fama e dinheiro. Eles querem dinheiro, eles querem conquistar o povo. É isso que eles pensam. Eles não pensam em outra coisa a não ser ganho financeiro. Mas eles estão perante a palavra, assim como você também está nesta manhã perante a palavra. E você
conseguiu enxergar a vida eterna através da palavra? Conseguiu ver a cidade de ouro puro e cristal perante você através da palavra? A promessa da cidade da Nova Jerusalém de Apocalipse? Você está conseguindo enxergar isto? Ou você está rejeitando a luz e aceitando a treva? Rejeitando a vida e aceitando a morte espiritual, que é a segunda morte? A palavra está perante você. A sua atitude perante a palavra é o que determina para onde você vai e de onde você veio. Porque se aquele sacerdote, aquele Caifás, se ele tivesse vindo de Deus, se ele estivesse nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo, com certeza ele teria aceitado Jesus como Messias e reconhecido que Jesus é o próprio Deus feito carne. Mas como ele não tinha representação na eternidade, ele rejeitou a eternidade. Mas se você tem representação na eternidade, se o seu coração está palpitando, desejando mais, ouvir mais desta palavra, se você tem no seu coração desejo pela eternidade, e se você tem representação lá, antes da fundação do mundo, certamente você terá a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Por isso que aqui em São João 3 diz que quem crê já está condenado. Porque ele já está condenado, porque ele não tem representação. Ou seja, ele já está em trevas, ele não tem vida eterna. Já está condenado, porque Deus não conta o tempo. O tempo é para nós aqui na terra, nessa dimensão, passado, presente e futuro. Para Deus só existe presente, porque um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Ele não conta o tempo, porque ele está fora do tempo. O que foi, é e sempre será. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. O que foi, nós estávamos nele no passado, antes da fundação do mundo. Então nós estamos nele hoje e nós estaremos com ele em toda a eternidade. Deus não conta o tempo, porque Deus é eterno. E você, para ser eterno, tem que estar em Deus. Se você estiver em Deus e Deus estiver em ti, você tem vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.